assunto, eu diria, bastante inusitado. Praticidade no Simples Nacional. E praticidade é um assunto que eu diria que no Simples temos muitas coisas, menos praticidade. Vamos lá. Bom, a microempresa, ela recebe da Constituição Federal uma previsão de um tratamento tributário, um tratamento jurídico diferenciado. Não somente nas questões tributárias, mas nas questões administrativas, nas questões civis, nas questões gerais. No âmbito tributário, nós temos a Lei Complementar 123, que regulamenta e estabelece uma gestão conjunta, uma gestão não apenas pela União Federal, não apenas pelos estados ou pelos municípios, e sim através de várias instâncias. Nós temos um comitê gestor, formado por representantes da Receita Federal, representantes dos estados, representantes dos municípios. Temos um fórum permanente da microempresa, administrado pela Secretaria da Microempresa, e também um outro comitê de simplificação das normas atinentes à microempresa. Agora, cabe a questão, realmente seria um sistema de fato simplificado? Embora exista um recolhimento unificado de vários tributos e contribuições, a gente vai observar que nem isso podemos dizer que seja realmente simplificado. A lei complementar, antes da edição da Lei Complementar 155, a gente tinha 20 faixas de tributação, com alíquotas de 4 a 22,9%. Tínhamos 7 tabelas específicas para cada atividade. E além disso, o ICMS-ST ele teria que ser excluído no cálculo do Simples, assim como o PIS/COFINS monofásico. Então, fazendo um cálculo simples, se eu tenho 7 faixas, aliás, 7 tabelas, 20 faixas, eu teria 140 alíquotas possíveis. 140 alíquotas possíveis, hipóteses de exclusão do ICMS-ST e do ICMS, do PIS/COFINS monofásico, eu tenho aí, nada, 280 alíquotas, pelo menos, envolvido no cálculo da ST. Até a edição da Lei Complementar 155. Bom, com a edição da Lei Complementar melhorou? De fato, reduziu-se as tabelas. Passamos a ter 6, não mais 7. Alíquotas variando ainda de 4% a 33%. Com uma parcela que você deduz para você encontrar a alíquota final. E ainda temos as faixas que foram reduzidas para 6. Portanto, se eu tenho 6 faixas, 5 tabelas, 30 alíquotas. 2 cenários, exclusão do ICMS, teoricamente, 60 alíquotas. Melhorou. Será mesmo? Porque agora você não tem uma tabela tão direta de cálculo da ST, como nós vamos mostrar aqui na sequência. Esse é um exemplo, o anexo 1, são 5 anexos, o anexo 1 ele traz as tabelas. Então tem lá, de acordo com a receita, a alíquota que é efetivamente aplicável. E a gente observa já, desde aqui, que no caso da última faixa, faturamento superior a 3.600.000, não há partilha de ICMS. ICMS e ISS ficaram fora desta última faixa do Simples. Então, para fins federais, sim, você tem a inclusão do Simples, mas para fins estaduais, não. Bom, e o cálculo, como ficou? O cálculo é bem simples. Você pega a sua receita bruta dos últimos 12 meses, aplica a alíquota de acordo com o que está previsto nos anexos, você deduz a parcela prevista no anexo, e aí você divide isso pela sua receita bruta. Você vai ter uma alíquota, certo? Bom, teoricamente simples. Então você tem aí uma aplicação, vou pegar um exemplo, um faturamento de 1.500.000 no ano, nos últimos 12 meses anteriores ao período de apuração, a alíquota varia por mês. Cada mês você tem uma alíquota diferente. Por quê? Porque você tem a soma dos últimos 12 meses. Então a alíquota que você utilizou neste mês não será necessariamente a alíquota do mês seguinte, porque sai um período e entra outro. Você multiplica pela
A alíquota prevista, 10,70, no caso aqui, deduz a parcela de 22.500. Você encontra uma alíquota de 9,20. Ah, não, perfeito. Então, aplico a alíquota de 9,20 em cima da minha receita bruta? Não, não é bem assim. Você tem ainda que excluir depois o PIS e COFINS, o ICMS e substituição tributária, que a gente vai falar sobre isso logo na sequência. Qual a alíquota efetiva? E você ainda tem que apurar de acordo com cada uma das atividades. Você tem uma pequena indústria de cerveja, que também revende cervejas compradas no mercado, portanto você tem comércio junto com atividade industrial, você tem que calcular isso de forma separada. Portanto, simples não me parece ser efetivamente. E ainda tem essa história que foi introduzida pela Lei Complementar 155, que é a não inclusão das receitas acima de 3.600.000 no Simples, para fins de ICMS e de ISS. Ou seja, até 3.600 está no Simples, para todos os efeitos. Acima disso, para ICMS e ISS, não estaria. Seria, portanto, simples, o Simples Nacional simples e prático? Sinceramente, não me parece. E para complicar, nós temos ainda o default. O Dr. Ricardo, ele foi bastante feliz na colocação e bem enfático na defesa do default. E o default ele tem duas conotações, duas linhas, de fato, que é o diferencial de alíquota que se cobra em relação à alíquota interestadual e à alíquota interna. Para quem não conhece muito essa questão do ICMS, no ICMS a gente tem uma divisão de receitas entre o Estado produtor e o Estado de consumo da mercadoria. E essa divisão de receitas ela é feita por meio do contribuinte. Então você paga uma parcela do imposto na compra, quando a mercadoria vem de outro Estado, e você paga a diferença, teoricamente, para o Estado onde você está localizado, para o Estado de consumo. E nesse sentido, portanto, nas aquisições interestaduais, faz sentido você ter essa questão do diferencial, porque é uma forma de você equiparar o custo de compra da mercadoria. Certo? Então, você exigir que se faça o recolhimento do diferencial, você estaria criando apenas uma equiparação. O problema é o mecanismo, a forma de se estabelecer isso, e até mesmo o que foi dito pelo Dr. Ricardo. O cálculo é por dentro? É por fora? Não há uma resposta muito clara. Eu, particularmente, tenho uma visão distinta, por óbvio, pelo seguinte: a base de cálculo do ICMS é o preço da mercadoria. Então, não há que se discutir a questão de fazer um novo cálculo para chegar numa segunda base de cálculo que não existe, já que a base de cálculo é o preço. Mas, obviamente, o nosso propósito aqui não é fazer uma discussão acerca desse tema, senão não sairíamos daqui hoje. E nós temos na outra linha, que aí sim é a questão mais crítica em relação às microempresas, os optantes pelo Simples, que são as vendas interestaduais para consumidores finais, para não contribuintes do ICMS. As vendas para contribuintes elas estão bem resolvidas, o contribuinte recolhe o diferencial, mas para não contribuintes você tem alguns problemas graves efetivamente. O primeiro que nós podemos aqui ressaltar é a questão dessa diferença que você vai ter que recolher de acordo com o destino da mercadoria. Então já imaginou uma microempresa que hoje faça vendas pelo comércio eletrônico? Ela não sabe para onde o produto vai ser vendido. Ele anuncia lá: o meu produto está sendo vendido a tanto. Aí ele vendeu o produto para São Paulo. Poxa, tem que recolher para São Paulo de default. Vendeu agora para Goiás. Tem que recolher o default para Goiás. E como ele faz esse recolhimento? Ele faz antes de entregar a mercadoria. A mercadoria tem que sair com a GNRE já paga, a menos que ele tenha inscrição prévia nos estados. Senão ele tem que mandar a guia do recolhimento. Certo? E aí vem um problema que a gente vai mostrar na sequência, que é a questão do preço também.
E ele tem que utilizar para calcular o ICMS, não é a alíquota que ele conhece a alíquota do estado dele, é a alíquota do estado de destino. Então, alguém comprou lá de Roraima, qual que é a legislação de Roraima? Qual é a alíquota prevista para aquele produto em Roraima? Não é a alíquota efetivamente do destino. Portanto, ele tem que conhecer, uma microempresa tem que conhecer as alíquotas de todos os estados de onde as mercadorias podem ser adquiridas. Devemos lembrar que a Constituição tem uma previsão que tributo não pode ser utilizado como forma de limitar o comércio, limitar o trânsito ou a venda da mercadoria. Mas, infelizmente, ele é utilizado. E ainda tem um problema. Além do default, você tem a questão de parte da alíquota é destinada a fundos de combate à pobreza e tudo mais, e tem que ser recolhido de forma separada. Bastante prático o sistema que nós temos em relação à microempresa. A vida dos nossos amigos contadores não é uma vida muito fácil. E representa uma questão, representa um custo adicional. Por quê? Porque o ICMS ele está na alíquota do Simples. Mas o default não. O default, na venda, teria que ser recolhido de forma distinta. E aí você tem uma situação que é basicamente essa aqui. Na entrada, você tem um fornecedor em Minas, um fornecedor em São Paulo. Então, se o ICMS compõe a base de cálculo, e de fato ele compõe, você vai ter diferenciações de preços. Num momento você tem o preço 100, a operação interna. No outro momento, se você está trazendo uma mercadoria de São Paulo, a alíquota de 12, um preço um pouco menor. E aí você tem o recolhimento desse diferencial. Relativamente tranquilo, você vai recolher para o seu estado, portanto, sem grandes complicações, 6%. Aí vem só a discussão se o cálculo é por dentro ou se é por fora. Agora, vamos imaginar a operação de venda. A operação de venda, você comprou a mercadoria, pagou 100 na mercadoria, você vai vender 120. Está lá anunciado, você faz, seja uma venda presencial, seja uma venda não presencial, você faz a venda 120. Bom, se é para dentro do estado, não tem default. Se é para Goiás, o destinatário está sediado em Goiás, o default pode representar de 10% a 18%. Se é para São Paulo, o default vai representar de 6% a 13%. E aí, qual seria o preço de venda dessa mercadoria? Nós temos que lembrar que as microempresas elas são obrigadas a observar também as disposições do Código de Defesa do Consumidor. Se eu anuncio um produto por 100 e o ICMS é por dentro, ele não pode chegar lá e falar, não, mas espera aí, aqui eu estou vendendo para São Paulo, então recolhimento de 6%, eu não vou vender mais por 100, vou ter que vender agora não por 120, sim por 130. Ah, mas eu estou vendendo agora para Goiás. Não, então não é 130, é 140, é 150. Já imaginou isso na vida de uma microempresa? Que deveria ter um tratamento tributário diferenciado, favorecido. Não é uma coisa muito simples. E aí nós temos justamente a previsão da Emenda Constitucional 87, como foi bem dito pelo Dr. Ricardo, ela só alterou o artigo 155 para estabelecer a partilha entre os tributos e o artigo 99 do ADCT. O artigo 99 para estabelecer a divisão da receita até 2018. A partir do próximo ano, o default será devido integralmente para o Estado de destino. E o convênio 93, que trouxe a questão da cláusula nona, da famigerada cláusula nona, como bem dito pelo Dr. Ricardo. A cláusula nona que ela traz essa disposição, que olha, as disposições desse convênio são também aplicáveis às microempresas, empresas de pequeno porte optantes pelo Simples. Felizmente, essa cláusula ela está suspensa por força de duas ADIs, a 5464 e a 5469, e dois estados reconheceram, de fato, a ilegalidade dessa disposição. Minas Gerais, por um parecer da Superintendência de Tributação, corretamente,
foi lá e disse, olha, realmente não cabe essa exigência. A Procuradoria-Geral da República tem parecer também nesse sentido pela inconstitucionalidade. E o processo está aguardando julgamento. Mas é um problema, efetivamente, para exigir da microempresa o recolhimento do default na venda. Na entrada, é equiparação de custos. Equiparação de custos é aceitável. Tenha todas essas discussões quanto à base de cálculo e tudo mais, a dificuldade que tem para a microempresa, para a operacionalização disso, não são situações simples. Mas faz sentido do ponto de vista econômico também, não olhando muito as questões operacionais, questões jurídicas. Bom, a substituição tributária. Substituição tributária, de fato, merece um capítulo à parte. O doutor Jabor, ele sempre falou muito bem sobre essa questão, os problemas que nós temos na substituição tributária, e eu vou elencar alguns aspectos aqui só para reflexão. Primeiro aspecto, a gente tem que lembrar que o princípio fundador da substituição tributária sempre foi evitar a sonegação. Você estabelecia o recolhimento do tributo num contribuinte para não ter que fiscalizar todos os contribuintes daquela cadeia. Fazia todo sentido. Fazia todo sentido quando você tinha um sistema que era um sistema de difícil fiscalização. Hoje você tem nota fiscal eletrônica, você tem cupom fiscal, você tem condições efetivamente de saber o que cada contribuinte está transacionando, está comprando, está vendendo. Os sistemas de fiscalização são muito mais evoluídos. Mas o princípio que hoje nós temos, efetivamente, em relação à substituição tributária, não é mais evitar a sonegação. Hoje, eu diria com muita tranquilidade, assegurar uma receita antecipada, antecipar a receita, e também, isso é muito importante, evitar o simples. Aquilo que está na substituição tributária não está no simples. Então, se o Estado coloca todos os produtos dentro da substituição, ele sai do simples. Ele não terá que dar um tratamento favorecido às microempresas. Ele recolherá um tributo pela sua carga tributária total, desvirtuando assim o princípio que está na Constituição Federal e pelo qual foi aprovada a Lei Complementar 123. Então, colocar produtos na substituição tributária é efetivamente uma forma de eliminar o benefício para as micro e pequenas empresas em relação ao simples. E a evidência maior que a gente tem dessa questão é que, coincidentemente, os protocolos e convênios da substituição tributária vinham em desuso até 2006, 2007, 2008, começaram a proliferar convênios e protocolos a rodo. Vários convênios, vários protocolos firmados a partir de então. O que leva à conclusão óbvia de que foram instituídos com esse propósito, com o propósito de antecipar a receita e evitar o benefício do simples. Só que causa um problema. Se antes a substituição tinha como objetivo evitar a sonegação, com a substituição tributária hoje, você acaba tendo um favorecimento à sonegação. Mas por que favorecimento à sonegação? Porque você tem notas fiscais que são emitidas para o consumidor final sem destaque, onde se diz: o imposto foi recolhido em etapa anterior. Mas e essa etapa anterior? Quem de fato recolheu esse tributo na operação? Será que de fato foi recolhido? Ou foi uma empresa que simplesmente serviu como ponte e deixou de pagar o tributo? Então, isso tem muito no nosso sistema, no mercado, você vê muitas situações dessa natureza e que são situações que são favorecidas exatamente pela substituição tributária. Quando você pega, por exemplo, a substituição sobre bebidas alcoólicas, itens de perfumaria, a alíquota final é muito elevada. Então, o incentivo à sonegação é muito alto. Isso é um problema mercadológico, é um problema que você não consegue efetivamente
comercializar um produto numa situação normal. Você tem várias pessoas que se apresentam dizendo, não, o imposto foi pago por alguém em etapa anterior. Mas quem é esse alguém? Haveria de se ter uma identificação clara para você não ter esse problema. Tanto que a substituição tributária, pouquíssimos países adotam. Devemos ter 2 ou 3 países, de acordo com o estudo feito pelo Senado Federal. Se não me engano, Brasil, não sei se Peru e Argentina, ou Equador e Argentina. Pouquíssimos países. Isso mostra que não é um sistema muito eficiente de tributação. E a gente observa os convênios e protocolos firmados por Minas Gerais, esse é o panorama que nós temos. Se a substituição fosse uniforme em todo o território nacional, você não teria graves problemas. Todos estariam pagando. Mas você tem vários estados que não participam da substituição tributária. E nós temos um estado vizinho, por exemplo, Goiás, que praticamente não tem ST. E aí você tem muita triangulação de mercadorias. E o estado de Minas sofre muito com isso, com mercadorias que vêm de lá e vêm, muitas vezes, com carga tributária inferior ao que deveria e cria um diferencial competitivo forte no mercado. Então, esse é um problema. É uma questão que merece uma atenção especial em relação a esse mecanismo. Já estou terminando. Bom, em 2014, com a Lei Complementar 147, criou-se uma regra. Bom, não é o projeto. Tá. Criou-se uma regra para tentar limitar o uso da substituição tributária, passando a descrever na Lei Complementar 123 quais itens poderiam se sujeitar à substituição. Só que essa lista começou com 2, 3 produtos, foi crescendo, crescendo, crescendo. Hoje tem lá talvez 15, 20 produtos listados como produtos passíveis de substituição tributária. Então, tinha-se um objetivo de justamente evitar a restringir o uso da substituição para microempresas, mas acabou-se tendo uma ampliação dos itens passíveis de utilização da substituição. E para encerrar, apenas falando sobre a substituição tributária, portanto, nós temos um cenário que é o seguinte: se a microempresa compra de um fornecedor, ela vai pagar a ST desse fornecedor na compra. Portanto, se ela fizer uma venda interna, simples, ela vai simplesmente excluir da base de cálculo que ela apurar para cálculo da receita bruta para aplicar a alíquota efetiva. Certo? Agora, e se ela vender o produto sujeito a ST para outro estado? Aí a coisa pega. Aí a situação é bastante complicada. Primeiro, é o seguinte: ela vendeu para outro estado, o imposto está pago, mas ela vai ter que pagar o default para outro estado. O outro estado não quer saber se você pagou por substituição todo o imposto. Você vai ter que recolher o default. Bom, recolhi o default. O que eu faço na apuração? Eu posso excluir da base de cálculo do Simples, considerando que a operação já foi tributada? Não, porque eu vou ter que buscar a substituição tributária de volta. E vou buscar como? 90 dias depois você acredita na sua conta gráfica. Não tem conta gráfica na microempresa. Vou aguardar as filas dos pedidos de restituição para, em algum momento, receber autorização para compensar. É algo que eu, sinceramente, entendo necessário evoluir nessa discussão para que você não tenha um tributo impedindo a evolução das microempresas, principalmente a evolução nesse cenário que nós temos, o cenário de evolução do comércio eletrônico. Você vê várias empresas crescendo, utilizando o comércio eletrônico como instrumento para isso, mas a legislação ela precisa evoluir para tratar essas microempresas de maneira bastante adequada. Eram esses os assuntos que eu gostaria de passar. Agradeço a paciência dos senhores em me ouvir e agradeço a Bradet pelo convite e a mesa. Muito obrigado.